Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos trazer à discussão 3 temas que foram objetos aí de decisões judiciais, mas que trouxe muitas controvérsias pelo objeto da ação. Esses temas estão relacionados a dano moral e algumas situações que geram muitas controvérsias, entre elas a condenação de dano moral pela ausência de convite ao batismo da criança e a não condenação em dano moral por traição. Falamos também sobre a autorização de uma juíza, onde ela autorizou a inclusão de uma cláusula que prevê pagamento de multa em caso de infidelidade. Para deixar essa discussão um pouco mais dinâmica, eu vou trazer alguns comentários de alguns seguidores no Instagram, onde falavam a respeito do dano moral em relação à infidelidade do cônjuge. Vamos lá? Bom, uma das seguidoras falou que ela concordava com o dano moral. Outra falou assim: acho que a traição em si já é uma situação bem delicada, porém não sei ao ponto de danos morais. Outra falou que a traição é um dano moral com ou sem vexame. Bom, na decisão do juiz, que especificamente decidiu a respeito desse assunto, ele considerou que não houve dano moral, justamente porque aquela traição não foi levada a público. Poucas pessoas do convívio familiar do ex-casal ficaram sabendo, mas que isso não gera um dano moral. Na decisão, o juiz entendeu que, ainda que tenha sido um ato reprovável, não houve um ato ilícito capaz de gerar o dano moral. Aqui é importante a gente destacar que o Código Civil, no seu artigo 1566, determina como um dever do casamento a fidelidade recíproca. Neste sentido, entendendo que é um dever do casamento a fidelidade, quando existe aí a quebra desse dever, não geraria um ato ilícito? Será mesmo que é necessário que todo mundo venha saber daquele fato para que aquela pessoa tenha aí sua personalidade íntima atingida? Ou o próprio fato de você depositar a confiança em seu parceiro e essa confiança ser quebrada com um ato de traição por si só já não gera todo o abalo emocional? Esse entendimento talvez seja aí a ideia que a maioria das pessoas tem, mas infelizmente esse juiz não teve essa visão do assunto e aí julgou improcedente a ação, dizendo que não houve esse vexame público, então não teve o dano moral. Ao contrário disso, nós tivemos em paralelo, na mesma semana, uma decisão que condenou a mulher a pagar danos morais para o genitor de seu filho pela ausência do convite ao batismo da criança. Ok, doutora, são assuntos diferentes, né? Porque um a gente está falando de uma traição, de uma infidelidade, e o outro a gente está falando da ausência de um convite ao batismo da criança. Por que eu trouxe essa discussão para a gente comparar? Porque se a gente for ver bem, o peso de uma traição é muito maior do que o peso de não ter sido convidado para o batismo do filho, ou não. Bom, o juiz nesse caso entendeu que sim, houve dano moral, porque a genitora justificou no processo dizendo que o relacionamento entre ela e o pai da criança é extremamente difícil, mas o juiz entendeu que isso não é motivo para afastar o pai da criança, ainda mais numa situação que vai ser lembrada para a vida toda. Por exemplo, ele citou que a criança um dia vai olhar as fotos do batismo e vai se questionar: cadê o meu pai? Então ele entendeu que sim, houve dano moral, que a atitude dessa genitora prejudicou não só a criança, mas também como o pai, e ele entendeu que houve a ofensa à personalidade, ao íntimo daquela pessoa, e condenou ela a pagar os danos morais. Em contrapartida, nessa mesma semana, nós tivemos também uma decisão de uma juíza que autorizou a inclusão de uma cláusula num pacto antinupcial, autorizando aí o pagamento de multa em caso de um dos cônjuges ser infiel. E é aí que a gente entra todo nesse questionamento. Como assim pode ele ter que pagar uma multa em caso de infidelidade e, ao mesmo tempo, aquele primeiro caso que nós falamos, o juiz entender que não houve dano moral? Exatamente esse questionamento que paira sobre todas as nossas cabeças, né? Por que o judiciário, para o mesmo fato, que às vezes tem uma proporção um pouco menor, um pouco maior, mas decide de forma tão diferente?
No caso do pacto antinupcial, a juíza determinou que é uma relação privada e, sendo uma relação privada, o Estado tenta um mínimo de intervenção. Então, se as partes concordaram que pode ter essa multa em caso de infidelidade, tudo bem, não tem problema, o judiciário não vai se opor, até porque não atinge o direito pessoal particular de nenhum dos cônjuges. Foi uma das características de que a juíza falou para decidir e determinar a inclusão dessa cláusula. E neste sentido de não violar a personalidade, os princípios, ela falou, né, que desde que não viole a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre os cônjuges e a solidariedade, tudo bem, não tem problema em incluir. Mas isso abre margem justamente para um posicionamento do judiciário quanto a essas questões. Se a gente for observar bem, o dano moral ele é íntimo, né? Então seria justo o judiciário determinar o que te afeta ou não, ao ponto de, para um, determinar o dano moral e uma situação semelhante determinar que não há. Fica esse questionamento para a gente pensar, e até mesmo um passo para o judiciário talvez começar a centralizar e determinar que essas situações do cotidiano sejam definidas a princípio de uma forma parecida, né? A gente sabe como advogado que a gente precisa analisar caso a caso, mas se a gente for observar esses três casos, a gente fica com essa dúvida, né? De por que um teve e o outro não. Eu trouxe esses casos para que vocês possam observar de que no direito tudo depende. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, depende, depende. E justamente isso, a gente tem 3 casos aqui que têm objetos diferentes, mas que é o mesmo ponto em questão, a dor, o sofrimento, a questão íntima da pessoa, e eles foram julgados totalmente diferente. Isso vai depender muito do juiz, do posicionamento que o juiz tem, do entendimento que a sociedade tem construído sobre aquele assunto. Então, fica uma questão mesmo para que vocês possam pensar. É justamente isso, cada caso depende, o juiz vai analisar cada particularidade, quantos foram envolvidos, por exemplo, no caso da criança, né, que não foi só o pai lesado, mas o filho também foi lesado por ter tido a privação da presença do pai. Então, cada caso depende. Trouxemos isso justamente para que vocês consigam pensar que, ai, doutora, o meu vizinho, o caso dele foi igualzinho, foi julgado diferente. É justamente por isso, porque o juiz vai analisar a particularidade daquele caso e a extensão do dano para, enfim, decidir. Você ficou com alguma dúvida? Já viveu alguma situação parecida em que o mesmo caso foi julgado de forma diferente? Eu quero te ouvir. Deixa aí nos comentários.